Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre de estudos das revistas da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2012, nós estaremos estudando aí as lições da CPAD com o tema Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Durante esse trimestre, nós estaremos estudando as seguintes lições, se Deus quiser. Lição 1. No mundo tereis aflições. Lição 2. A enfermidade na vida do crente. Lição 3. A morte para o verdadeiro cristão. Lição 4. Superando os traumas da violência social. Lição 5. As aflições da viuvez. Lição 6. A despensa vazia. Lição 7. A divisão espiritual no lar. Lição 8. A rebeldia dos filhos. Lição 9. A angústia das dívidas. Lição 10. A perda dos bens terrenos. Lição 11. Inveja, um grave pecado. Lição 12. As dores do abandono. Lição 13. A verdadeira motivação do crente. Lição 14. A vida plena nas aflições. O comentarista desse trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva. A nossa capa aí traz as partes de uma armadura usada por um soldado, o que significa para nós que nesse trimestre nós veremos aí as lutas pelas quais o cristão passa por elas e o que ele precisa para vencer. Então aí temos o capacete da salvação, temos o escudo da fé, temos a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. O cristão vestido da armadura de Deus conseguirá passar por todas as aflições e no final ser mais do que vencedor. E todo crente já sabe o que o espera no futuro. Nós estudamos aí no trimestre passado. Nós estaremos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, na formosa Jerusalém. Então, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele complementa dizendo, mas não se preocupem, não se desesperem, não percam a paciência, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, se permanecerem, é claro, firme na fé em Jesus Cristo, firmes na palavra do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo. Vamos ver então a nossa lição de hoje, a número 1. No mundo tereis aflições. Nós temos aí como texto áureo, João capítulo 16, versículo 33, que diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a verdade prática diz, mesmo sofrendo as consequências da queda, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o ensino que Jesus nos traz é que nós teremos aflições. E todo aquele que quer servir a Deus, quer seguir a Deus, quer ser fiel realmente a Deus, passará por tribulações, por aflições, por sofrimento. E o cristão está sujeito a várias coisas acontecerem durante a sua vida cristã. Deus não prometeu-nos livrar de todas as aflições, nos deixar aqui no mundo sem pegar aí uma gripe, né, sem se acontecer um terremoto que nós estivermos na cidade. Ele nos prometeu que nós não vamos ter problemas. Se acontecer aí uma epidemia mundial, se acontecer uma crise mundial financeira, Ele não nos prometeu que nós vamos ficar ricos em meio a essa crise. Então, Ele disse, nós teremos aflições. Jesus afirmou isso. Agora, Ele não nos prometeu que nós não vamos passar por aflições, mas prometeu-nos que Ele estará conosco nessas aflições. E Ele nos ajudará a vencê-las. Então, o deserto não é para matar ninguém. Quando Deus nos coloca no deserto, a intenção dele é nos treinar, é nos fazer crescer,
é nos fazer estar mais em comunhão com Ele, é ficarmos mais fortes para que possamos ajudar os mais fracos. Então, passemos pelas tribulações, pelas aflições, pelos sofrimentos, mas passemos com Deus, em comunhão com Deus, sabendo que lá na frente Deus vai nos usar para ajudar aqueles que estão passando pelos mesmos problemas. Sempre lembrando, Deus está no controle de tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que teme ao Senhor. Então, nessa lição número 1, no mundo tereis aflições, nós temos aí a primeira leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 16, versículos 20 e 21, e do versículo 25 ao versículo 33. Vamos ler. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Veja bem que Jesus aqui, nos seus momentos finais como homem na terra, ele afirma aos discípulos que eles o deixarão na hora da sua angústia, na hora do seu maior sofrimento. Ele está afirmando: eu ficarei só, não tem nenhum homem, ninguém que poderá ficar comigo nessa hora. Mas ele está dizendo: olha, não se preocupem, eu tenho comigo o Pai. Então Jesus procurava estar em comunhão sempre com o Pai, porque do Pai ele esperava a consolação, do Pai ele esperava a vitória. E assim nós podemos e devemos proceder na nossa vida aqui na terra. Não esperemos nada dos homens, não confiemos aos homens o nosso consolo, o nosso socorro, mas confiemos sempre no socorro bem presente na hora da angústia, que vem de Deus. Então Ele é o nosso socorro. Ele está sempre conosco e está sempre vendo, ouvindo, está sempre sabendo tudo. E Ele está no controle de todas as coisas. Então é um Deus soberano, é um Deus sempre presente, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que conhece e sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a esse Deus maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia, Deus bondoso, um Pai muito amoroso, que às vezes precisa nos corrigir, nos treinar. Às vezes parece que nos abandonou, mas na verdade está sempre presente. E Ele nos treina. É como a águia. Ela empurra os seus filhotes lá de cima do penhasco. E eles caem e parece que vão morrer, que vão bater nas rochas lá embaixo e vão morrer. Mas ela imprime o seu voo e
passa por debaixo dos seus filhotes, e eles caem em cima dela, e ela volta e os coloca lá em cima. E ela vai fazendo isso até que um dia que ela não passa embaixo, e eles têm que bater as suas asas, e eles voam. Então é um treinamento, e assim muitas vezes parece que Deus nos lança lá de cima, e parece que Ele quer que a gente se quebre lá embaixo, mas na verdade Ele está nos treinando, Ele nos toma nas suas asas de amor, de misericórdia, e Ele nos conduz em vitória. Ele vai nos ensinando, nos treinando, para que cada dia possamos estar mais próximos dEle, e cada dia possamos mais ser usados por Ele para ajudar os outros. Porque as angústias, as tribulações vão nos dar paciência, vão nos fazer crescer, ficar fortes, vão nos fazer ficar edificados, para que nós possamos ajudar os outros. Tudo isso vai nos dar experiência para ajudarmos aqueles que passam pelas mesmas coisas. Então, na lição de hoje, nós teremos as seguintes partes aí. As aflições do tempo presente. Dentro dessa parte, nós veremos de ordem natural, de ordem econômica, de ordem física. Na parte 2, por que o crente sofre? Então, número 1, a queda. Número 2, a degeneração humana. E número 3, o novo nascimento e o sofrimento. Na parte 3, o crescimento e a paz nas aflições. Número 1, a soberania divina na vida do crente. Número 2, tudo coopera para o bem. Número 3, desfrutando a paz do Senhor. A nossa introdução aí diz, o crente em Jesus pode vir a sofrer? Se a resposta for não, então por que o sofrimento assalta-lhe a vida? Neste trimestre estudaremos as aflições do tempo presente. Veremos que elas, conforme ensinou Jesus, João 16:33, são uma realidade inevitável, até mesmo na vida do crente mais fiel. Mas da mesma forma como ele padeceu, porém triunfou, nós também poderemos vencer todas as batalhas. E assim cresceremos integralmente na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, o crente sofre? O crente passa por tribulação, por aflição, por angústia? Então, às vezes, existem pessoas por aí, denominações que se dizem evangélicas, existem pessoas aí que se dizem evangélicas, nasceram talvez num berço de ouro, às vezes estão aí uma vida regalada, né? E pode até acreditarem que não, mas todas as pessoas do mundo passam por aflições, por problemas, por tribulações, por angústias, por aflições. Todos, independentemente de serem crentes ou não. Então, os cristãos também passam por problemas, por aflições, por tribulações, por sofrimentos. Sempre. E nós vamos ver que existem as aflições que são naturais, existem as espirituais, existem as aflições causadas pelos outros para a nossa vida, e existem as aflições que nós passamos porque nós mesmos construímos isso em nossa vida. Então existem as aflições que nos atingem porque nós estamos em um determinado local onde as pessoas vão passar por essas aflições. Então existem várias. Vamos ver então as principais aflições que nós passamos através aqui dos ensinos então do pastor Eliezer. Então a parte 1 aí, as aflições do tempo presente. Número 1, de ordem natural, número 2, de ordem econômica, número 3, de ordem física. Então a primeira aí, de ordem natural. Presenciamos uma desordem nunca antes vista na natureza. Apesar dos falsos alarmes, não podemos ignorar a devastação provocada pela ação irresponsável do homem. A Bíblia diz que a criação geme e está com dores de parto pelo que o ser humano tem feito. Romanos 8:22. Quantas calamidades nos abatem por causa da degradação ambiental. São tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas. As poluições nos lagos, rios e mares e as ocupações em áreas de risco contribuem para a ocorrência de tragédias. Tais aflições também afetam os crentes fiéis.